Mostra sua UFMG. Oi, gente, está começando mais um videocast da Mostra Sua UFMG, um bate-papo para a gente conhecer um pouco mais sobre os 91 cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Beatriz Abraão e para tornar essa conversa mais acessível, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos compridos, ondulados e ruivos. Estou usando uma blusa de frio branca, uma calça jeans e um chales. Professoras, estão aqui com a gente a professora Márcia França, que é do curso de Design de Moda. Por favor, professora, faça a audiodescrição para a gente. Olá, eu sou Márcia França, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos médios, grisalhos, eu uso óculos e eu estou usando um vestido estampado. E a professora Laura Cota, do curso de Design. Bem-vinda, professora. Por favor, faça a sua audiodescrição também. Obrigada. Sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, castanhos, estou vestindo uma blusa branca e uma calça marrom. Professoras, então para começar a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre os perfis dos estudantes desses cursos e a formação também deles na universidade. Laura, o design é uma área muito ampla, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre as áreas de atuação desses profissionais? Sim, o curso, é bom destacar, o curso na UFMG, ele é design. Algumas universidades são design de produto ou design gráfico, né? E aqui o nosso curso é design, então tem uma proposta de uma formação mais generalista, mas que dá saída para as diversas formas de atuação. Então, a gente tem alunos que trabalham no automobilístico, com publicidade, às vezes com áreas até mais autorais, mais artísticas, mas ainda dentro do design. A gente tem pessoas no mobiliário, enfim, e hoje em dia muito também no mundo digital, que é um universo que já estava muito em crescimento e com a pandemia acelerou muito. Então, são muitas as possibilidades, assim, é difícil elencar todas, porque o design é muito amplo, então tudo que a gente está, eu costumo dizer que tudo que está no nosso entorno pode ser projetado por um designer. Então, se for, não necessariamente, mas pode ser. Então, a gente consegue olhar ao redor da gente e começar a pensar quais as possibilidades de atuação, né? Então, é um universo enorme. Ai, que legal. Professora, e quais os perfis dos estudantes que escolhem esse curso? Eu sempre faço essa pergunta assim, o que vocês vieram fazer aqui, né? Então, por que escolheram design? Tem muito lugar da criatividade, assim, essa pessoa que quer criar coisas novas. Há às vezes, uma questão das pessoas acharem que tem que desenhar. Não necessariamente, a pessoa tem que saber desenhar, saber ilustrar. Antigamente, a gente até tinha prova de habilidades para entrar, hoje em dia não é mais uma obrigação, não temos mais, é pelo SISU. Então, as pessoas elas vão aprender a desenhar dentro do curso mesmo, né? E eu acho que a pessoa o perfil é essa pessoa que quer uma coisa que tenha mais, que seja mais dinâmica, assim, que a gente está criando e criando coisas novas o tempo todo. Professora Márcia, e o Sim. currículo de design de moda, ele tem 3 eixos, né? Tem. Um que é o universo do vestuário, 2 que é modalidades, sistemas, tecnologias e criação, e 3 que é pesquisa, produção e mercado. Você pode falar um pouquinho sobre esses 3 eixos, as diferenças entre eles? Com certeza. Esses 3 eixos, eles também conversam com os 3 eixos do currículo. Então, o primeiro que você tem o universo, ele está no primeiro eixo, que são as linguagens, onde o aluno ele vê toda a parte básica, tá? Que é mais voltada também, assim, uma aproximação com as artes visuais, com design, são disciplinas básicas. O segundo eixo das modalidades, tecnologia e sistemas, a gente chama de eixo operacional, onde do terceiro ao sexto período, a gente trata assim, mais aprofundadamente das questões mais específicas do design de moda, como tecnologia, a indústria do vestuário, tecnologia têxtil, essa prática toda. E o terceiro eixo que você chama aí, a gente a gente prefere chamar de eixo autoral. Então, são 2 períodos onde o aluno ele vai fazer a prática dele mesmo e a possível inserção dele no mercado. Perfeito, professora. Você também pode falar um pouquinho para a gente sobre os perfis dos estudantes que escolhem design de moda, as habilidades que eles vão ter que desenvolver aí ao longo do curso? O estudante que chega para a gente é um estudante que trabalha muito a criatividade,
e trabalha muitas referências, e principalmente referências históricas. E a habilidade de desenho também é importante, né? Tanto é que nós temos o vestibular de habilidades específicas, onde o aluno ele faz uma prova de desenho, onde os critérios de avaliação são a proporção, composição, a forma, a luz, a sombra, né? Dentro do curso, nós temos algumas disciplinas de desenho, onde ele precisa ter essa habilidade do desenho, que é a ilustração de moda, né? Que é o desenho da figura humana, então precisa dessa habilidade. Tá. Então, só para a gente deixar claro aqui, os 2 cursos, eles têm a entrada pelo SISU, mas o curso de design de moda, ele tem a prova de habilidades específicas. Se você quiser falar, você falou um pouquinho sobre os critérios, mas se você quiser falar como funciona a prova, ela é antes do Enem, Ok. depois? É uma prova que o candidato, vou dizer o candidato, tá? O Uhum. candidato a uma vaga, né, no curso de design de moda, ele tem que ficar muito atento, porque isso começa mais ou menos ali no mês de setembro, outubro, onde ele vai fazer a inscrição dele, e essa prova ocorre já no início do ano. Então, ele tem que ficar atento aos calendários, né? E é uma prova que ela é feita pela Escola de Belas Artes, né? Uhum. E, assim, nós, os professores, nós não temos acesso a isso. É uma prova, assim, que ele tem que levar os lápis, né? Essa coisa toda do desenho, onde ele vai mostrar as habilidades dele. E, por falar em habilidades, o aluno que forma na universidade, né, o perfil dele, ele desenvolve competências e habilidades para ele poder ser, assim, um estilista, ter o trabalho dele próprio. O aluno do design de moda gosta muito da área de jornalismo, de comunicação, porque eles vão trabalhar com editoriais, né? Podem ser modelistas também, e pode ter seu próprio negócio, ou então trabalhar com gerência de produção. Por isso que aqueles eixos são importantes, porque eles dão base para eles trabalharem dentro da indústria. Perfeito, professora. Laura, então só para reforçar, é que muita gente acha quando entra no design que tem uma prova de habilidades, mas então aqui na UFMG não tem essa Não. prova, mas tem alguma habilidade mais específica que esses estudantes vão precisar desenvolver aí ao longo do curso? A gente já teve, né? A gente acreditava que precisava lá atrás, mas a gente cortou isso, a gente viu que não faz diferença. Porque dentro do curso a gente já tem disciplinas que vão orientar, né? Então a gente tem disciplinas que vão acompanhar esse aluno do primeiro até o último período, dando a ele conteúdo, né, para isso. Então, para desenvolver essas habilidades de desenhos mais rápidos, desenhos mais elaborados, enfim. Então, não é necessário, né, ser um exímio desenhista para começar um curso de design. Perfeito, professores. Agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui. A produção vai colocar algumas imagens na tela e a gente vai falar um pouquinho sobre as vivências no UFMG e algumas outras características do curso, tá? Então, produção, essa é a primeira imagem. A gente vê ao fundo, né, várias máquinas de costura, alguns equipamentos. E no primeiro plano a gente vê uma estudante num molde, né? Não sei exatamente como se fala em termos técnicos, se a senhora quiser complementar. E na segunda imagem a gente vê uma estudante numa mesa com uma máquina de costura, costurando. Professora, que laboratório que é esse? Os estudantes frequentam muito esse espaço? Ele é um laboratório de confecção, é um espaço muito não visitado, é um espaço muito disputado, porque tem tanto as aulas, né, quanto os alunos que precisam fazer os seus trabalhos, né, finalizar seus trabalhos, eles vão para o laboratório de confecção. Lá você tem as máquinas que são utilizadas na indústria do vestuário, né, as máquinas retas, as galoneiras, overlocks, que são máquinas de uso comum, assim, do dia a dia, né? E você viu ali uma garota, ela está exatamente cortando um tecido já depois que ela fez o desenho, transformou isso num modelo, depois uma modelagem para depois cortar no tecido, para sentar ali, para poder costurar e finalizar o produto. Perfeito. Professora Laura, você trouxe aqui alguns objetos, né? Sim. Se você quiser falar um pouquinho sobre eles. Eu trouxe algumas coisas que eu tinha comigo, então, um livro que é de uma Bienal de Design, então, na verdade, internamente tem muitos exemplos, mas um livro também, né, é uma peça gráfica que a gente pode trabalhar. Em cima dele está um objeto
que hoje já não é mais utilizado, mas que servia para Se quiser pegar, Pode professora? pegar? Pode. Isso aqui é de um inventor que procurou a UFMG, ele teve a ideia, vendo um deficiente visual, a dificuldade de um deficiente visual pegar ônibus sozinho, autonomamente. E ele procurou o pessoal da engenharia elétrica, se eu não estiver enganada, na época, que chegou até a gente do design depois. Então, era um equipamento para ajudar os deficientes a pegar o ônibus de maneira autônoma. Então, esse equipamento conversava com o ônibus e ele conseguia aqui configurar as linhas, enfim. E teve toda uma questão, assim, porque no design a gente nunca trabalha sozinho. A gente trabalha com outras áreas, né? A gente é multidisciplinar, interdisciplinar. Então, aqui a gente foi diretamente, assim, trabalhar com o pessoal da eletrônica, o que que dá, o que que não dá, diminui aqui, aumenta ali, bateria, qual tecnologia, a gente consegue uma menor, como é que vai ser? O pessoal da engenharia de produção também, qual o processo produtivo que a gente vai conseguir fazer, porque a gente trabalha no universo do design com restrições. O que eu posso e o que eu não posso fazer. O que dá e o que não dá. Não adianta eu querer fazer uma coisa incrível se não tem o processo produtivo disponível. Se não tem, se vai ficar muito caro e as pessoas não vão poder acessar. Então, é nesse lugar, assim, não é um projeto livre da minha cabeça, é um projeto, na verdade, é equacionar restrições. Eu vou fazer uma enorme pesquisa, entender quais são as restrições, e a partir daquelas restrições eu vou criar uma solução possível, né? Aí do seu lado a gente tem peças de joalheria que são de uma aluna nossa do curso. Os pais dela têm uma empresa de semijoias em Limeira, no interior de São Paulo. E é um processo que geralmente, de maneira padrão, as peças são planas, assim, são 2D. E aí no TCC ela traz essa ideia de transformar e fazer coisas 3D, né, assim, com essas 3 dimensões. E tirar, também mudar a empresa de lugar de posicionamento. Então, assim, na verdade, ela até está criando um outro CNPJ para ter essa linha específica nessa outra empresa. Os pais continuam fazendo o que fazem, e ela está criando essa específica para um outro mercado, para um outro público, porque é isso também, assim, uma mesma empresa, uma mesma fábrica pode produzir coisas para pessoas distintas, públicos distintos, e isso vai nos exigir projetos, soluções diferentes para cada pessoa diferente. E aí na sua frente também é um espremedor de limão, esse grande aqui. Ah, esse aqui. Esse, na verdade, é de um designer internacional, que é o Philippe Starck, muito famoso, e ele é um objeto icônico, assim, no design, porque ninguém entende o que ele é. Pois é, né? eu não imaginava, eu fiquei me perguntando o que será que é. É um espremedor de limão, e, na verdade, o designer, né, o Philippe Starck, ele diz que é um objeto que serve para iniciar uma conversa, na verdade, antes de ser um espremedor de limão. Então, você tem isso lá na sua cozinha, ninguém entende nada, e a visita vai te perguntar, né, o que é isso aí na sua cozinha? Perfeito. É aquilo que você falou, design está em tudo, né? Está em tudo. Produção, pode passar para a próxima imagem? Então, aqui a gente tem uma foto que é de um evento muito importante de moda brasileiro, o Dragon Fashion Brasil. Professora, os estudantes de design de moda, eles têm um histórico de participação nesse tipo de desfile, evento? Como é que é? Tem sim. Eles já participaram das edições de 2010, 2011, 2014, 2017, e agora, né, em 2023, eles foram finalistas, e isso ocorreu semana passada. Sim. Né? E é um espaço muito importante onde os estudantes eles podem mostrar a que vieram. Sim. Essa foto, inclusive, é do desfile da semana passada. Essa foto, Deixa eu ver. Da 24ª edição. Então, eles foram para lá, né? Foi um sexteto para disputar o desfile, né? E eles ficaram imersos no laboratório de confecção durante 2 meses, fazendo todas as roupas, costurando e fazendo tudo. Ah, que legal. Mas eles têm apoio dos professores também? Eles têm que ter um professor orientador e tem também uma técnica, né, de laboratório, né, seria, e que ela dá toda assistência. Ela é uma pessoa que ela é especialista na área de modelagem, na área de costura, de acabamentos de confecção. Então, eles têm todo esse suporte aí. Perfeito.
Agora pode passar para a próxima imagem. Aqui a gente vê a escola de arquitetura, né, então a gente vê a fachada aí por fora, tem uma vegetação também, e aí agora a gente vê de um outro ângulo, do ângulo de dentro, a entrada da escola, a gente vê alguns bustos, uma pintura ali no fundo, e aqui a gente tem uma terceira imagem, que é um espaço de interação, e aí a gente vê alguns estudantes no sofá, umas mesas de sinuca, de futebol de mesa e também de tênis de mesa. Professora, você pode falar um pouquinho mais sobre a escola de arquitetura? Você tem alguma curiosidade? Sim, isso é uma questão também, às vezes os alunos chegam sem saber direito, né, onde é a escola de arquitetura, onde vai ser, se é no campo, se é fora, se não é. O curso, a maior parte acontece na escola de arquitetura, então nos primeiros períodos, assim, é basicamente lá, depois ele começa a ter mais interação com o campus, mas ainda assim, majoritariamente é na escola. A escola de arquitetura fica na Savassi, então está um pouco deslocada, né, do campus Pampulha. É um prédio antigo, foi construído para um curso de arquitetura diurno, e hoje a gente tem 3 cursos funcionando, 2 de arquitetura, um diurno e um noturno, e o design noturno. Então a gente tem uma população muito maior, né, uma escola viva, assim, o dia inteiro tem bastante gente nela. E ela foi crescendo de maneira orgânica, então tem uns puxadinhos, assim, que aí chega, fica meio perdido, a gente sempre faz uma visitação, o DA, a gente pede o DA, olha, vocês façam uma visitação com os calouros para eles conhecerem, né, esse é o hall de entrada nosso lá, mas... É lindo, né? É lindo, é lindo. Mas tem umas partes que são tombadas, mas tem uma parte para trás, assim, que você sobe uma escada dali, uma de cá, e vai chegando em outras salas que, às vezes, sem algum guia, assim, não chega tão fácil. Professora, você mencionou, né, que primeiro os estudantes eles frequentam bastante a escola de arquitetura, mas que também podem frequentar outras unidades da Sim. UFMG. Que tipo de diálogos tem com essas outras unidades? O curso de design, ele tem professores de vários departamentos, são 9, se eu não estiver enganada. Então, assim, a gente tem muitas disciplinas lá na arquitetura, às vezes a gente tem professor de departamentos até que são daqui do campus, mas que eles vão à arquitetura dar aula, tem outros que não se deslocam. Então, a Belas Artes é uma super parceira, a gente tem departamento, né, então aqui os alunos vêm para Belas Artes, muitas vezes, fazer disciplina na Belas Artes, e a gente tem as possibilidades de formação livre, de formação complementar aberta, em que o aluno pode fazer, na verdade, em qualquer lugar. Então, ele pode transitar em todos os prédios da universidade, assim, o que eu vejo como dos grandes potenciais, assim, de quando você está numa universidade com uma estrutura como a nossa. Perfeito. Professora Márcia, e o design de moda, ele também tem esses diálogos, talvez até com design? Tem Como que é? sim. O curso de design de moda, a maior parte dele ocorre num prédio também externo ao campus, tá? E lá onde tem todos os laboratórios, né? Mas eles fazem muitas disciplinas lá na escola de arquitetura, introdução ao design, que são necessárias para eles, né? E outras disciplinas também. E também fazem, como a professora Laura falou, fazem disciplinas por todos os cursos, né? Mas existe sim essa integração. Perfeito. Laura, e muitas pessoas acreditam que design é arte também, mas será que é mesmo? Fala pra gente um pouquinho sobre esse assunto, que até é um pouco polêmico, né? Isso é discutido desde sempre, dos primórdios se discute isso, a gente não vai resolver isso aqui não. Mas, na verdade, é o seguinte, antes do design ser institucionalizado, né, ser considerado uma profissão, que vai ter uma universidade, vai ter um curso superior, eram os artistas, os arquitetos, os engenheiros, que faziam o que hoje um designer faz. Então, a gente já nasce nesse berço das artes ali também. Mas eu brinco, às vezes, com um aluno do primeiro período que acabou de chegar, eu falo, olha, não é a mesma coisa, porque são 2 cursos diferentes. Se fosse a mesma coisa, não precisavam 2 cursos, né? Então, os objetivos dos projetos, os 2 trabalham com o projeto, mas o objetivo do projeto é diferente, né? A forma de projetar e o que eu projeto e o objetivo que eu tenho com esse projeto são muito diferentes. Então, a gente tem uma interseção enorme com as artes, mas quem se forma em design é um designer e não um artista. Então, assim, a gente até tem ex-alunos que caminham muito no lugar do design autoral. Então, que vai conseguir construir esse lugar que se expressa através de projetos. É um nicho de mercado, né? Existe essa possibilidade de atuação, mas a maior parte, né, assim, de possibilidade de atuação não está nesse lugar.
artístico, né? Tá num lugar, às vezes, muito mais comercial, né? De projetos comerciais, assim, e não desses projetos artísticos, mas eles existem, né? Então, a gente anda junto, assim, tem uma interseção, são cursos com interseção. Sim. Assim como a gente tem interseção com a engenharia, com a administração, com outras N, com a arquitetura, com outras N áreas, porque é um curso multidisciplinar. Então, os alunos, eles também fazem ali disciplinas nas artes visuais, Sim, em outros... a gente tem a possibilidade, por exemplo, da formação livre, que o aluno pode fazer, é uma carga horária pequena, mas ele pode fazer disciplina em qualquer curso. Eu brinco assim, até na medicina. Você pode ir, assim, o lugar mais longe que você imaginar que possa não ter nada a ver, pode. E existe a formação complementar aberta, que é uma proposta super interessante, e os alunos vêm muito para Belas Artes, muito para o cinema de animação, para o CAAD. Legal. Então, mas às vezes vão para computação, tem uma que está na música, então são muitas as possibilidades. E aí, assim, o aluno vai buscar, vai complementar horas que ele faria de optativa, ele passa a fazer em um outro curso. Então, ele escolhe 435 horas em um outro curso, que é para complementar a formação dele de designer. Então, ele pode complementar na psicologia, no CAAD, na música, como a gente tem uma aluna fazendo, tem um aluno que está na computação com o CAAD, porque pode escolher até 2 cursos para fazer essas horas. Então, é isso, assim, você tem uma universidade inteira em aberto para você poder complementar a sua formação. Isso é incrível, assim, isso te dá possibilidades enormes, assim. Eu me formei numa escola menor, então eu não tive a chance, né, mas, por exemplo, eu trabalho com design território, que é um lugar na geografia. Se eu tivesse me formado numa universidade maior, eu poderia, às vezes, ter chance de fazer isso, né, de ir para a geografia complementar minha formação. Legal. Então é isso, assim, acho que quem entra para o curso de design tem que estar com uma mente aberta, assim, de que não é só produto ou só gráfico e não é só no lugar artístico. Você pode estar em muitos lugares diferentes. Maravilhoso. Eu vou puxar um pouquinho aqui para o meu lado, porque Perfeito. nós temos alunos também do design que eles vão fazer a formação complementar aberta na moda. Nós, por exemplo, temos um aluno que ele foi para lá, para Belas Artes, e ele foi para a área do teatro, e ele ganhou um prêmio de melhor figurino, sabe? Então, assim, e ele foi olhar outro dia, a formação complementar dele é toda em moda. Ai, que Então, legal. eu vou puxar um pouquinho para cá, porque ele também vem para cá, para o design de moda, para fazer uma formação complementar aberta. Perfeito, professora. Produção, pode passar para as próximas fotos? Então, aqui nessa primeira, a gente vê alguns estudantes em volta de algumas mesas específicas para desenho, né? E aí, na segunda foto, a gente vê um banquinho de madeira num cantinho, e numa folha a gente vê o desenho desse banquinho, né? Laura, você pode falar um pouquinho para a gente como que é a estrutura lá dos laboratórios na escola de design, como é que funciona essa infraestrutura para os alunos, aulas práticas também? Sim. A gente tem salas com carteiras tradicionais, por assim dizer, mas também tem essas salas com pranchetas, né, com mesas grandes. Essa é uma sala para desenho técnico, então você tem a mesa, tem a régua paralela, mas você tem outras que são mesas enormes de vidro, então que a gente vai poder cortar, passar um estilete, né, assim, pode sujar porque limpa fácil, enfim, e não vai estragar o vidro e tal. E a gente tem laboratório também, né, oficina, que a gente está agora até num processo de projeto de uma nova estrutura lá para uma reforma, se Deus quiser, em breve, né? Mas a gente tem máquinas, né, de prototipagem rápida, né? A gente acabou de conseguir comprar com o edital da reitoria máquinas com várias tecnologias diferentes, tem máquinas para madeira, para metal, para serigrafia, para parte gráfica também, né? Então a gente tem muitas máquinas, né, e tecnologias diferentes para auxiliar os professores nas disciplinas. E a gente tem disciplina de projeto e de oficina é do primeiro ao último período, os alunos têm uma disciplina oficina, que vai instrumentalizar. Então, vai ensinar desde desenho até processo produtivo. E do segundo ao nono período tem de projeto, que é uma disciplina prática para aprender a projetar. E elas andam em conjunto, né? Então, o aluno está projetando e está aprendendo na oficina como torna aquele projeto real,
né? Uhum. Tanto em termos de esquete, de desenho, como em termos aí de desenho técnico mesmo, assim, um desenho que vai para a produção, que lá na produção ele consegue ser lido, e em termos de tecnologia, de material, que material que eu uso, que processo que existe para esse material, enfim. Professores, e nos 2 cursos tem uma carga horária de aulas práticas alta? Sim. Sim. Márcia, no design de moda também? No design de moda nós temos 2.400 horas no total, 810 horas elas são de cargas optativas Uhum, e 1.545 são das obrigatórias. uhum, Nessas optativas, se ele escolhe para formação complementar aberta, isso vai cair um pouco, né, entre as optativas e a formação complementar. sim, é perfeito. Os estudantes adoram aulas práticas, né? Sim, gostam Perfeito. bastante, gostam bastante. Professoras, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades de formação aqui no UFMG. Márcia, queria começar com você para falar um pouquinho sobre os projetos de extensão no design de moda. Pode citar alguns exemplos para gente? Sim. Nós temos alguns projetos de extensão, por exemplo, de alfaiataria. Nós temos uma professora que ela tem um projeto onde ela tenta resgatar o ofício da alfaiataria. Ela, inclusive, está na França agora, apresentando, nesse momento, um trabalho sobre esse trabalho de resgate da alfaiataria. Então, Uhum. tem os alunos, né, tem o Clube da Alfaiataria, que faz parte desse trabalho de extensão. Nós vamos iniciar um projeto agora de upcycling, que ele não é uma reciclagem, sabe? É um reaproveitamento de materiais. Então, Uhum. a gente já conseguiu recrutar mais ou menos uns 15 alunos, onde nós já recebemos materiais para fazer esse upcycling, né? Uhum. E onde vai ser um projeto de extensão. Nós temos outros projetos também de extensão que estão relacionados a bordado, a tecnologia têxtil. Uhum. Acho que é isso. Eu acho muito interessante o upcycling, porque cada vez mais a gente tem um debate aí sobre a moda sustentável, né? Isso. É muito interessante. Professora, também no curso de design tem uma empresa júnior, né? Que se chama Mood Júnior. Você pode explicar para a gente o que é uma empresa júnior, como que os estudantes atuam nelas e aí falar sobre os serviços que essa empresa Tá. oferece? A empresa júnior, a Mood, ela é a única empresa júnior da Escola de Belas Artes, sim, Belas Artes, e eles trabalham especificamente com design de moda. Então, os alunos, eles passam por um processo seletivo e nós vamos ter diretor de recurso humano, diretor administrativo, presidente, diretoria, sabe, financeira, porque ele aprende a circular dentro de uma empresa em todos esses setores, como se fosse uma empresa realmente. Eles dão consultoria para empresas, onde eles desenvolvem projetos para uniformes, para vestuário, né? E é um trabalho que o aluno fica aproximadamente um semestre e meio trabalhando na empresa. A empresa ela funciona no prédio da moda e ela tem toda a infraestrutura necessária, né? Internet, mesas e tudo. Perfeito. E no design também tem uma empresa júnior, a Trama Júnior, né, professora? Sim. Lá, a empresa, na verdade, é arquitetura e design. Os 2 Uhum. cursos se uniram, fizeram uma empresa júnior só. E ela é bem nova, assim, ela tá uns 2, 3 anos, acredito eu, e já era uma discussão antiga, mas que se oficializou mais recentemente, e é uma oportunidade ótima, assim, que é o que a Márcia está falando. Você tem a oportunidade não só de vivenciar projeto de design, mas você tem que ser administrador, empreendedor, vendedor, porque eles têm que captar os clientes, eles têm que fazer a gestão de pessoas, a gestão do dinheiro que entra, né? Então, toda a gestão de recurso, eles aprendem ali fazendo. Então, assim, é uma experiência muito legal. Os alunos estão super satisfeitos, assim, felizes com a conquista, enfim, tá rodando super bem. Perfeito. Márcia, e apesar do estágio não ser obrigatório no curso de design de moda, muitos alunos fazem, né? Você pode falar um pouquinho em que tipo de áreas que eles costumam estagiar? Olha, a maioria dos alunos fazem estágio, ele não é obrigatório, fazem na área do vestuário também. Mas eu percebo uma grande demanda de empresas do setor de festas, de lojas, né, também, e de
maisons, eu vou dizer assim, que trabalham roupas de casamento, então os alunos eles desenvolvem bordados, eles desenvolvem habilidades assim mais específicas, sabe? Mas Uhum. eles trabalham muito dentro assim de confecções, de estágio dentro de confecções, trabalhando não só a questão do acabamento em si, mas também da modelagem. Tá? Então, Uhum. esse estágio obrigatório deles passam por dessas empresas. Eu acho muito interessante, porque de repente você está dando aula, um aluno vira e fala assim: ah, lá na empresa onde eu faço estágio, eu trabalho com bordado de vestido de noiva, eu trabalho com roupas de festa, eu trabalho com uniforme. Então, você vê a diversidade onde eles estão atuando. Perfeito. Professora Laura, e você pode também falar um pouquinho sobre esse mercado do design que é muito amplo, como a gente viu, né? Sim. Os alunos fazem muitos estágios, que tipo de absorção do mercado que a gente vê aí no curso de design? A gente tem visto, assim, um crescimento, né, eu acho que a pandemia impulsionou, assim, eu acho que era um crescimento que a gente veria naturalmente, mas que a pandemia potencializou. Então a gente tem alunos, como a Márcia disse lá na moda, no design é a mesma coisa, em N setores muito diferentes, então, sei lá, alimentação, serviço, digital, às vezes numa agência de publicidade, enfim, você tem alunos dentro da própria universidade também, então a gente Uhum. tem em vários lugares, assim. A gente tem, e os alunos estão estagiando cada vez mais cedo, né, conseguindo estágio, e com salários melhores também, né, assim, porque antigamente a gente tinha pouca opção e pagando menos também. Então hoje a gente vê melhorar, né, assim, a gente tem mais opção, pagando mais justo também pelo trabalho. Então, o aluno hoje ele consegue muito mais facilmente ter um estágio ao longo da graduação, e no nosso caso ele é obrigatório, né, o aluno tem que cumprir 300 horas de estágio. Mas eles passam o curso entre o obrigatório e o não obrigatório, a maioria deles faz a maior parte da graduação estagiando. E isso é até uma coisa assim, né, o curso é noturno, então também te dá essa liberdade de ter o dia para trabalhar, né. Uhum. A gente tem alunos fazendo estágio, às vezes, em empresas internacionais, e egressos em grandes multinacionais, em hospitais grandes do Brasil, enfim, a gente tem egressos e estudantes em muitos setores diferentes. Perfeito. Professoras, a gente está quase chegando no fim, mas antes eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho para os estudantes que estão pensando em entrar em alguns desses cursos, por que que eles precisam vir para a UFMG, por que que aqui é um espaço tão acolhedor, que tipo de lugares que eles têm na UFMG também, porque tem muitos espaços culturais aqui. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso também? Quem quiser começar, pode começar, Laura. Não, essa é uma questão, né, às vezes quando alguém conhecido tem um filho, né, e aí eu levo para o UFMG, eu levo para outro lugar, a gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado. Mas enfim, eu fui aluna na UFMG, eu fiz engenharia de produção, as primeiras turmas de engenharia de produção, não me formei, e fiz design na escola de design da UENG, que é uma estrutura um pouco menor. E para mim, então, não só como professora, eu vou dizer ali da minha perspectiva na época de aluna, inclusive, você tem a universidade, né, a UFMG é tão grande que ela te dá muitas possibilidades, não só essas que a gente está falando de formação complementar aberta, esse trânsito, né, se poder conviver com pessoas de outras áreas, de outros cursos e ver o que está acontecendo. A gente fala que a gente não conhece essa universidade, de vez em quando eu trombo com um site, alguma coisa, e falo: "Gente, não sabia que tinha isso aqui dentro", e tem, assim, é uma riqueza enorme. Fora isso, você tem todas as possibilidades de mobilidade acadêmica internamente no país, ou os intercâmbios também para fora, né, assim, a gente tem aluno que vai para tudo que é canto, né, e também é uma vivência incrível, super importante, assim, que agrega muito para eles. E o curso de design em especial, assim, eu vejo muito potencial, a gente está passando por uma reforma curricular, né, então estudando outros currículos e tudo, eu enxergo muito potencial nesse lugar dessa formação mais generalista, né, para o mercado atual, uma formação mais generalista e menos especialista, né, então também acho que assim, a nossa proposta é muito legal por isso também, porque dá essa visão de um design de uma maneira mais ampliada, sabe? Perfeito.
fora toda a estrutura incrível que a gente tem. Professora Márcia, quer complementar também? A Universidade Federal de Minas Gerais é uma grande universidade e acho assim, a gente enche a boca para falar que é da UFMG, né? Assim, então eu acho que o aluno que quer vir, ele já vai ter esse diferencial, como a professora Laura falou, né? Da estrutura, do campus, assim, as coisas que você tem oportunidade aqui dentro, né? Para o estudante de design de moda, eu acho que é muito bom ele vir para cá, porque ele vai ter muitas oportunidades, por exemplo, para trabalhar com coisas internacionais. A gente teve o concurso da Pierre Cardin, que nós fomos finalistas também, lá em Paris. Nós tivemos a Women Dior, né, onde nós tivemos 3 alunas que foram para lá estudar. Então, eu acho que o diferencial do curso de design de moda é a moda. É em si essa curiosidade que você tem de estar todo dia em contato com isso e trabalhar com isso. Então, assim, vem para o design de moda que você vai gostar de trabalhar todas essas questões todas numa grande universidade com grandes possibilidades. Perfeito, professores. Então, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi ótima a nossa conversa, tá? Obrigada. Gente, Obrigada. quem quiser saber mais sobre a mostra, só acessar o site www.ufmg.br/mostra. Também seguir as nossas redes sociais, @mostrasoufmg no Instagram e o UFMGBR no TikTok. Não se esqueça de se inscrever no canal da TV UFMG no YouTube e também curtir esse vídeo. Tchau! Mostra sua UFMG.